sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui neste canal. Um canal que eu criei para te trazer conteúdo de engenharia civil, mas principalmente de engenharia diagnóstica. Eu sou Karine, engenheira civil, e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre técnicas de ensaio não destrutivas. O que seria isso e como que a gente utiliza no nosso dia a dia de engenheiro diagnóstico ou de patologista? Então, dentro da engenharia diagnóstica, quando a gente vai fazer alguma perícia, alguma investigação, algum laudo, a gente pode utilizar de artifícios, de equipamentos, de ensaios não destrutivos. Ou seja, a gente não precisa ter que fazer uma janela de inspeção, a gente não precisa ter que tirar algum testemunho ou, enfim, fazer alguma coisa ali que possa danificar aquele elemento, seja elemento estrutural ou uma parede, enfim. Então, existem alguns equipamentos que nos auxiliam nessa investigação, coisas que os nossos olhos não conseguem ver. Consegue, assim, ter mais dados para conseguir analisar aquele elemento, aquela edificação de maneira mais assertiva e ter mais dados para passar um diagnóstico assertivo. Então, assim a gente consegue descobrir exatamente o que está acontecendo ali e também passar uma correção adequada. Às vezes, esses equipamentos não vão ser suficientes para a gente ter todas as informações necessárias. No entanto, eles já são muito melhor do que nada. E em alguns casos, a gente consegue sim, com eles, ter uma boa solução do caso. Eu separei aqui para vocês, se eu não me engano, são 6. Separei aqui para vocês 6 tipos de ensaios não destrutivos, que automaticamente vão ser 6 equipamentos, basicamente, onde a gente consegue dados bem legais para estar fazendo aí os nossos relatórios, os nossos laudos. Então, o primeiro deles que eu trouxe aqui para vocês é o de pacometria. É o pacômetro. O pacômetro, ele é um equipamento que nos auxilia a identificar onde tem armadura. Então, existem vários tipos de equipamentos. Eu, inclusive, já fiz vídeo aqui no canal falando sobre pacômetro. Então, até eu já falei sobre um bem interessante, que inclusive até é indicado pelo Matheus Leone. Esse equipamento, esse pacômetro, é da marca Longvun. Ele é um equipamento de entrada, mas que já traz, assim, resultados muito bacanas para as nossas inspeções. Então, por exemplo, com ele, você já vai conseguir identificar a posição de uma viga, de um pilar. Então, eu utilizo bastante ele para planos de reforma, né, a NBR 16280. Então, é um apartamento onde não tem projeto, né, a pessoa não tem informação nenhuma daquele local. Então, com esse pacômetro, eu consigo identificar o posicionamento exato de vigas e de pilares e ajuda aí, inclusive, né, ao arquiteto, como que ele vai, né, planejar ali a distribuição desse lugar, dessa nova reforma. Então, é bem interessante esse equipamento, mas existem, assim, vários tipos, né, da Bosch, principalmente. Acho que aqui no Brasil a marca mais conhecida são os da Bosch. Até eu tava vendo esses dias um vídeo do Matheus Leone, ele indicou um pacômetro americano, Milwaukee, 2291 M12. Então, ele também falou que esse equipamento ele tem um valor bem legal para as informações que ele entrega. E, gente, o pacômetro assim mais top, né, o mais incrível e que vai te dar assim as informações mais precisas e claras é o pacômetro da Prosec. A Prosec, né, ela tem vários equipamentos sensacionais, mas também com um custo bem significativo. Claro, né, ele também entrega resultados bem significativos. Então, assim, muita gente pergunta, Karine, mas o pacômetro ele vai me dizer a bitola do aço ali, né, do ferro? E assim, o que mais chega perto é o da Prosec, e mesmo assim ainda não dá 100% de certeza. Então, o que a gente geralmente faz é fazer ali um levantamento e fazer algumas janelas de inspeção para confirmar a bitola daquele ferro, tá? Mas, assim, o que mais vai te dar dados precisos é esse pacômetro da Prosec. O segundo ensaio não destrutivo é com o equipamento de leitor de umidade. E, gente, eu tô numa das cidades que mais chovem, né, nesse nosso país, que é em Joinville, Santa Catarina. Então, eu acabo utilizando muito leitor de umidade das minhas inspeções, tá? Ele é muito útil para mim. E existem vários tipos de leitores de umidade. Inclusive, eu também já fiz vídeo aqui no canal falando sobre ele. Tem um equipamento bem interessante da marca Clay Tools, ou Klein Tools, não sei como é que pronuncia corretamente, mas é um equipamento bem interessante que já te dá dados bem legais, tá? Vou deixar o link aqui no card para vocês estarem verificando esse equipamento. Tem também equipamentos da FLIR muito bons,
né? O da FLIR também é uma marca muito conhecida aqui por nós engenheiros, né? No Brasil a gente utiliza bastante os equipamentos desta marca e principalmente pelo também o apoio que eles dão, né? Na questão de correção, tratamento de equipamento. Então eles têm, se eu não me engano, 5 anos de garantia. Então são equipamentos assim que valem também o valor empregado. Basicamente é possível identificar a presença de umidade por resistência elétrica. Então, esse equipamento, ele funciona, tem uns que funcionam por meio de pinos, que você coloca, né, na parede, até às vezes você tem que penetrar ali um pouquinho, então acaba danificando um pouquinho, que fica ali os 2 pontinhos do sensor, e tem também um que é só você encostar a parte do equipamento na superfície que vai fazer a leitura. Então, esses equipamentos, eles conseguem dar uma boa ideia da questão da umidade. O ideal, gente, é fazer uma comparação. Então, uma região que eu tenho certeza que tá seca, eu faço a medida naquela região e depois eu faço a medida na região que eu imagino que tenha a umidade para fazer essa comparação. Porque também tem a questão de umidade do local. Por exemplo, aqui na minha cidade, a umidade é muito alta. Então, tem algumas literaturas, tem alguns trabalhos que falam de níveis de umidade, que daí você, né, 20%, 30%, que daí você considera se tem umidade ou não. Mas, por exemplo, tem regiões que não é muito válido esses critérios. O terceiro ensaio que eu trago aqui é o ultrassom. E ele tem como uma norma, né, que rege aí esse ensaio, a NBR 8802 de 2019. Então, é um equipamento que ele gera pulsos de ondas sonoras de alta frequência, ultrassônicas, e geradas por meio ali de um transdutor. Então, existe aí a norma, então até ali na norma vai ter vários desenhos, várias formas, né, de a gente posicionar esse transdutor. Então, tem como você posicionar um transdutor de cada lado da estrutura. Então, por exemplo, é um pilar que eu consigo ter acesso às 2 faces, então eu consigo colocar o elemento, né, o transdutor em cada lado ali desse meu pilar, e daí a gente consegue fazer ali a medida de forma direta. Ou não, eu só consigo ter acesso a uma face. Então explica ele bem certinho na norma como é que é feito. E essas ondas sonoras, elas se propagam dentro do material e dependendo da forma como elas são refletidas ou refratadas, é feito ali um cálculo, né? O equipamento faz um cálculo ali da velocidade e consegue ali levantar vários dados interessantes desse nosso elemento estrutural. Por exemplo, verificar a espessura desse material, consegue verificar a profundidade de alguma descontinuidade no interior desse material, consegue também verificar módulo de elasticidade. Então, assim, consegue levantar várias informações muito válidas para uma análise correta daquele elemento estrutural. E um dos melhores equipamentos que tem esse ultrassom é os equipamentos da Prosec. Então, até se eu não me engano, esse equipamento, o leitor ali da Prosec, ele consegue... Claro que você tem que comprar daí o restante, né? Mas esse leitor, ele consegue tanto ser usado para ultrassom, como também ser usado como pacômetro. Então, dá para aí verificar certinho se não vale a pena, talvez, você tá adquirindo um equipamento desse da Prosec, para daí você tá fazendo esse tipo de estudo. Eu sei que tem empresas que alugam, porém aqui na minha região não tem, mas dá uma verificada também, porque pode ser que se você está numa grande capital, pode ser que você encontre lojas que alugam esse equipamento para você estar utilizando nos seus estudos. Quarto ensaio é a termografia. Eu acho que cada vez mais, né, quem aqui que está assistindo esse vídeo, que é engenheiro, que é arquiteto, que é técnico e que está aí começando a se inteirar desse assunto, desse nicho de mercado, está cada vez mais ouvindo sobre a termografia. A termografia está sendo cada vez mais importante para nós, conseguimos levantar informações muito importantes das edificações. Então, existem vários equipamentos de termografia, existem vários, inclusive chinês, até cada momento alguém surge com equipamento novo, né, que encontrou no AliExpress, enfim. Mas a gente utiliza bastante os da marca da FLIR. A FLIR é uma empresa, né, que atua aí há muitos anos com esse tipo de equipamento e eles têm, assim, vários tipos de câmeras termográficas, câmeras de entrada, onde até tem uma que você pode acoplar, né, no seu celular, como também câmeras, assim, muito específicas e também com um custo bem elevado, né? Por exemplo, câmeras que a gente faz levantamento de fachada.
com bastante distância, então são câmeras aí que tem um custo mais elevado. Fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre câmeras termográficas, vou deixar aqui no card pra você dar uma olhadinha lá, depois que você terminar esse vídeo, né, obviamente. Mas realmente trata-se de um equipamento, assim, bem bacana pra gente coletar informações muito válidas, desde infiltrações de vazamentos. Então eu falei, né, anteriormente do leitor de umidade, mas a câmera termográfica é um complemento, né, ajuda aí, forma aí uma equipe muito boa, leitor de umidade e câmera termográfica. Então eu tenho, né, na minha maleta de equipamentos, eu tenho a C5 da FLIR e ela me ajuda muito, realmente, assim, mudou bastante os meus relatórios, os meus pareceres depois desse equipamento. Então ajuda na questão de encontrar infiltrações, encontrar vazamentos, mas também ajuda a gente, por exemplo, a encontrar elementos estruturais dentro de uma edificação. Claro, né, a C5 ela é uma das câmeras de entrada da FLIR, então, por exemplo, eu não consigo fazer levantamento de fachada com ela, não consigo fazer levantamentos de regiões muito distantes, então tem todo um segredinho ali, né, para você captar essas imagens térmicas de uma forma que, enfim, você de fato esteja pegando aquele elemento e não sendo enganado por uma sombra ou por o teu reflexo. Então tem todos ali uns segredinhos, até tem um curso do Matheus Leone sobre termografia sensacional, né? Deixo aqui minha indicação do curso dele para quem quer entrar nessa área, ou para quem já está trabalhando nessa área e não sabe direito, assim, como mexer com a termografia, dá uma verificada no curso dele, porque realmente tem vários detalhezinhos, assim, que às vezes a gente não se dá conta e que fazem toda a diferença na coleta da informação. Assim, a termografia, ela ajuda muito a gente a entender coisas que estão se passando ali dentro das paredes, né, dentro da nossa edificação, que os nossos olhos não conseguem captar. Porque, na verdade, a câmera termográfica, ela capta a radiação infravermelho e daí ela transforma isso para nós em temperaturas, né? E a gente recebe um termograma. Então a gente vê ali a cor vermelha, a cor amarela, a cor azul, conforme as classes de temperatura que a gente vai obtendo ali pela radiação infravermelho. Então é um equipamento sensacional, fica aqui minha dica. Antes de eu trazer aqui pra você os últimos 2 ensaios não destrutivos que eu separei, lembro você que eu posto os vídeos aqui neste canal todas as quartas-feiras às 11h45. E se você não tá recebendo notificação é porque você ainda não é inscrito nesse canal. Gente, é super rápido, basta clicar no botão que tá logo aqui abaixo do vídeo escrito inscreva-se. E assim você vai receber as notificações e não vai perder mais nenhum conteúdo por aqui. O quinto ensaio que eu trago aqui para vocês é a esclerometria. Ele tem como base a NBR 7584 de 2013, então não é algo assim tão recente. E como é que funciona, né? Eu vou deixar até a imagem para vocês aqui do equipamento. Ele é um pouco mais diferente, assim, bem, pelo menos pra mim, né? É um pouco mais diferente do que eu tô acostumada a lidar no dia a dia. Então, o esclerômetro, ele tem um martelo dentro dele e ele bate, né, na superfície, tem que ser na superfície de concreto. Então, por exemplo, não pode estar pintura, não pode estar um reboco, tem que ser direto na superfície de concreto do pilar do pilar e da viga. Tá? Então tem que ser feito ali, a norma solicita ali bem certinho qual que é a metragem. São vários impactos que são feitos nessa área e daí com base nesses dados você vai conseguir fazer ali o índice esclerométrico, que vai medir a resistência superficial desse concreto, não é a resistência do concreto, né? Às vezes as pessoas acabam confundindo, mas até dá para correlacionar, mas daí para você poder correlacionar, você tem que tirar ali um testemunho desse concreto, levar ele para laboratório, entender exatamente qual é a composição desse concreto, para daí conseguir correlacionar, né, o seu índice esclerométrico com a resistência do concreto em si. Então, mas é um ensaio muito interessante para você conseguir ver, por exemplo, a homogeneidade da sua estrutura. Então, assim, você já consegue, por exemplo, reduzir bastante as áreas de estudo mais aprofundado, por exemplo. Então, você vai lá, faz o índice esclerométrico e daí você encontra regiões que, enfim, deram valores muito baixos, deram valores
estranhos, e daí dali você tira um testemunho e faz um ensaio em laboratório. Então, vai reduzir consideravelmente a tua área de ensaio, de estudo, e consideravelmente os custos disso também. E o sexto e último ensaio não destrutivo é com um equipamento chamado Geofone. Vou deixar aqui para vocês, olha, é um equipamento também um pouco diferente, parece até aqueles estetoscópio, né, de médico, e ele realmente serve pra gente auscultar, acho que é assim que fala, a rede. Então, por exemplo, tá tendo algum vazamento, a gente não precisa sair quebrando e furando para encontrar o vazamento. A gente pode ir antes com o geofone e ir de maneira mais assertiva na região do problema e assim evitar a destruição desnecessária. Então, é muito utilizado por empresas de alimentação. Então, por exemplo, né, aí na sua cidade, a empresa que faz a alimentação da rede, ela utiliza bastante esse tipo de equipamento para encontrar vazamentos na rede. Também muitos profissionais estão utilizando para auxiliar vazamentos em condomínios, em residências, porque de fato aí reduz bastante os danos no quebra-quebra ali para achar o problema. O fone a gente utiliza bastante, eu vejo, né, os profissionais utilizando bastante o geofone da Yamatec. A Yamatec é uma empresa que tem vários equipamentos e produtos bem interessantes que auxiliam nos ensaios para encontrar vazamentos. Então, eles têm aqueles balões, sabe, pra gente colocar dentro de ralos, para fazer o fechamento ali da região. Eles também têm o traçador químico, que não mancha a parede, não suja. Então, a gente consegue ver ele com luz ultravioleta. Então, dá uma pesquisada nessa empresa, eles têm coisas bem interessantes para nós que trabalhamos com essa parte de investigação, de parecer técnico. Então, fica aqui minha dica do geofone. Muitas empresas estão se especializando nisso, até a gente chama de caça-vazamentos, né? Empresas que só fazem isso, né? Eu acabo, muitas das vezes, englobando o custo deles no meu trabalho. Então, eu já tenho, né, conhecidos aqui que fazem, então eu já sei quanto é que eles cobram, né, para fazer esse trabalho. Então, eu já coloco ali dentro do meu trabalho o custo deles de ir até o local, de fazer, né, esse ensaio, e daí eles me auxiliam no meu trabalho. Então, também pode ser uma boa saída para você, né, porque é um equipamento um pouco caro, pode ser que não seja viável você comprar o equipamento, mas sim você terceirizar, né? Chamar uma empresa que trabalha só com isso e que eles já vão ali ter mais experiência, porque, gente, ouvir ali o barulho não é fácil. Tem que ter realmente jeito, tem que ter a prática ali para conseguir ouvir direito o problema e identificar certinho o local. Então, aqui deixo o meu sexto ensaio não destrutivo. O que vocês acharam dos ensaios que eu trouxe aqui para vocês? Vocês já tinham ouvido falar? Vocês já fizeram? Deixa aqui nos comentários, né? Vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso. Eu já tinha trazido vídeos isolados, mas eu percebia que as pessoas tinham, né, bastante dúvidas a respeito de ensaios não destrutivos. O que é isso? Como eu resolvi aqui trazer um vídeo só sobre isso, né? Trazendo aqui esses 6 tipos de ensaio. Mas eu aproveito para finalizar esse vídeo falando do trabalho de um recém-engenheiro, até ele ficou muito conhecido no evento que teve da ADEPAT lá em São Paulo. Ele estava só 15 dias formado, ele já estava apresentando um artigo técnico. Então ele é o Lucas Lucena e ele acabou de apresentar um trabalho no Congresso Brasileiro de Concreto, em Florianópolis, que é a análise qualitativa da aplicabilidade de ensaios não destrutivos na perícia de reservatórios de concreto armado. Então foi um trabalho bem bacana, onde ele utilizou o ultrassom e a esclerometria para fazer uma comparação de como, assim, às vezes a nossa visão pode nos enganar. Então ele fez ali uma relação, ele escolheu áreas onde visualmente pareciam saudáveis para fazer esses ensaios e no fim algumas dessas regiões elas deram resultados ruins, que mostrava que elas não estavam saudáveis como os olhos viram. Então é um trabalho bem interessante, eu vou deixar para vocês aqui a imagem, ó, da capa ali, do nome. Então deem uma procurada, deem uma lida no trabalho dele, que realmente foi bem bacana, assim, e eu trago para mostrar para vocês como é válido esses ensaios não destrutivos para nos auxiliar nas nossas inspeções e que nos auxiliar a dar um resultado mais correto, né, mais fidedigno. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e assim que possível eu trago um vídeo esclarecendo para você. Muito obrigada e até a próxima!